nós estaremos ministrando uma palavra que Deus colocou nos nossos corações, vencendo os sabotadores da fé genuína. O que isto significa? Vencendo os sabotadores da fé genuína. Conforme estudamos na palavra do nosso Deus, muitas vezes nós queremos orar a Deus e oramos a Deus para Deus resolver determinada situação da nossa vida. Só que muitas vezes oramos errado, de forma equivocada. Nós oramos para Deus tirar as consequências, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa sofrimento. Mas nós temos que voltar a atenção para o que está provocando aquela situação, o que está provocando aquela dor, aquele fracasso e aquela derrota. Existem sabotadores da fé. O que são sabotadores? São inimigos internos que estão no nosso meio ou, às vezes, nas nossas paixões, os nossos desejos, a nossa carne, a nossa mente, muitas vezes cobiça e deseja o que não é lícito. Então isso vem sabotar a verdadeira fé. Então nós precisamos voltar a atenção para a causa, o que está causando isso. Porque não adianta nada você orar a Deus para Ele solucionar determinado problema na sua vida, se você tem dentro de você ou junto de você algo que está provocando, desencadeando aquela sucessão de derrotas e fracassos na sua vida. Então nós precisamos o quê? Compreender o que está causando aquela situação. Como nós já lemos no livro de Gideão, no livro de Juízes, nos dias de Gideão, o povo foi derrotado porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo tentou, de várias formas e maneiras, tratar as consequências durante 7 anos, até que chegaram a uma conclusão que não adiantava tentar lidar com as consequências. Eles tinham que ir lá na causa do problema. E a causa do problema é que eles haviam pecado contra Deus, que eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando eles se voltam para Deus, Deus agora muda a situação que o povo estava vivendo, porque a causa foi resolvida. E muitas vezes, irmãos, nós somos levados a orar e buscar de Deus a solução da consequência, enquanto a causa, o que está desencadeando aquele problema ou aquela situação na sua vida, ela permanece. É aquela pessoa que faz campanha, aquela pessoa que faz corrente que não é crente. Tem um monte de pessoas que eu conheço que faz campanha, que gosta de crente, que gosta de louvor, que gosta de hino crente, que gosta de mensagem de crente, mas não é crente, entendeu? Frequenta até a igreja, tem até carteirinha de membro, mas vive uma vida de fracasso, vive uma vida de derrota. Então nós precisamos vencer os sabotadores da fé. E nós temos como referência do texto para fundamentar o que nós iremos ministrar. O texto encontra-se no livro de Juízes, o texto-chave que nós queremos basear aqui a nossa ministração. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Juízes, capítulo 6, no versículo 1. Então, o que nós compreendemos aqui? Que logo no começo, o escritor vem apontando a causa do problema. A causa do problema, que durou 7 anos. Poderia ter durado 1 ano, ou 1 mês, ou meses, talvez, porque se o povo se voltasse para Deus, se o povo se humilhasse diante para Deus para tratar a causa. Mas o povo resolveu
tratar a consequência, remediar a consequência. É como nós não precisamos de Deus. Nós podemos construir cavernas, podemos construir fortificações e podemos fazer esconderijo no alto das montanhas. E depois de 7 anos tentando tratar as consequências, o povo percebeu que não havia mais possibilidade, o povo foi empobrecendo. Tudo que eles produziam era roubado. Os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente, eles vinham e tomavam tudo. E o povo de Israel foi empobrecendo. E quando a fome bateu na porta, meu querido, o povo agora se voltou para Deus, se voltou para o Senhor. Vem cá, Senhor, nós pecamos, nós erramos, fizemos o que é mal. Então, aí o povo se volta para Deus. E Deus agora começa a trabalhar para mudar aquela situação. E ela não seria mudada do dia para a noite, porque houve toda uma trajetória, 7 anos em pecado. 7 anos que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que eles estavam debaixo de maldição, debaixo da ira de Deus. Deus estava tratando Israel com vara. Então, levaria um tempo para Deus resolver aquela situação. E como Deus iria resolver aquela situação? Deus estava procurando um homem. Deus estava procurando um homem com um perfil, características específicas para, através deste homem, trazer a libertação. Então, o clamor chegou até Deus, mas Deus estava procurando um homem que ele pudesse usar com autoridade para enfrentar aqueles 3 povos, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. 7 anos, Israel amedrontado. 7 anos, Israel acovardado. 7 anos, Israel dominado pelo medo. Parecia que não tinha homem em Israel, que não tinha homens de atitude, de coragem. Parecia um povo covarde, um povo medroso. Então Deus precisava de um homem que se enquadrasse dentro do perfil para ele mudar aquela situação. E eu quero que você compreenda que não é diferente nos nossos dias. Deus está procurando, irmãos. Ah, irmão Mauro, mas Deus procura? Deus procura. A Bíblia fala que Deus achou em Davi o homem segundo o seu coração. Por que Deus achou? Porque ele estava procurando um homem que tivesse as características estabelecidas por Deus, o padrão divino, para que Deus pudesse usar aquele homem. E o homem que Deus achou foi Davi. E nos dias do povo de Israel, no livro de Juízes, no capítulo 6, Deus achou Gideão. Agora nós vamos analisar algumas características de Gideão que fez com que Deus se voltasse para ele. E eu gostaria que, à medida que nós estivermos meditando nesse texto, você procurasse se colocar diante dele e deixar que o Espírito Santo de Deus venha moldar a sua vida, para que você seja a pessoa que Deus está procurando para mudar a realidade da nossa nação, a realidade da nossa instituição, a realidade da sua família, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Então vamos lá para o texto que nós queremos compartilhar com os irmãos. Vou deixar o texto na tela, o texto base, e agora nós vamos para o texto propriamente dito que encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo
que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Juízes, capítulo 6, versos 25 ao verso 27. Esse texto é um texto maravilhoso que mostra aqui de um homem que Deus chamou para mudar aquela situação. Deus chamou Gideão. Por que Deus escolheu Gideão? Porque Gideão ele era detentor das características do homem que Deus estava procurando. Antes de Gideão lutar contra os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente, Deus chamou Gideão para resolver a primeira questão a ser resolvida. Não era vencer lá os midianitas, porque se vencesse os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, estaria tratando a consequência e não a causa. Então Deus aponta para Gideão a causa do problema. Deus chama Gideão naquela mesma noite que Deus apresentou para ele e fala para ele: Gideão, eu tenho uma tarefa para você. Eu tenho uma missão para você. Sim, Senhor, eis-me aqui. Qual é a missão? Eu preciso que você vá lá, destrua o altar de Baal na casa do teu pai. O teu pai é idólatra. O teu pai presta sacrifício a ídolos, a demônios. O teu pai tem 7 anos de fome na terra, não é? Mas o seu pai está engordando um boi, que era conhecido como o boi cevado. Seu pai tem 7 anos que ele está engordando aquele boi. E aquele boi, o seu pai está querendo sacrificar para Baal. Ele está querendo dar o melhor para Baal. Tem 7 anos que ele está escondendo aquele boi que nem os povos do Oriente, nem os amalequitas e os midianitas conseguiram descobrir. E o seu pai, ele é idólatra. Esta é a razão da maldição estar no meio de vocês, porque vocês fizeram o que é mal aos meus olhos. E para eu resolver o problema dos midianitas, dos amalequitas e os povos do Oriente, você vai ter que lidar primeiro com os sabotadores da fé. Por que a fé de vocês não está surtindo resultado? Por que vocês clamam e eu não respondo? Por que vocês creem e a fé de vocês não é confirmada? Porque existe uma maldição no meio de vocês. O problema está dentro da sua casa, Gideão. O problema é interno. O pior inimigo que você tem não são os midianitas, não são os amalequitas ou os povos do Oriente. Os piores inimigos que você tem, que está desencadeando todo esse problema, está aí, na sua família, dentro da casa do teu pai. Meu irmão, agora olha que situação de Gideão, irmãos. Lutar contra gente estranha é fácil. Lutar contra os amalequitas, ele tinha coragem. Lutar contra os midianitas e os povos do Oriente, ele estava preparado. Mas agora ele teria que lutar, era dentro da casa do pai dele, com pessoas próximas, era o próprio pai, irmãos. E a Bíblia não fala honra pai e mãe? Olha, e agora, como que Gideão ia fazer? Meu irmão, a Bíblia não entra em contradição. Ele deveria honrar pai e mãe no Senhor. Mas o pai de Gideão, ele era uma das pedras de tropeço. Ele era um dos cabeças da nação que estava introduzindo a miséria, o anátema, a maldição
Então Deus vai direto na raiz do problema. Gideão, você quer que eu mude essa situação? Então vai o seguinte, pega lá o altar de Baal, aquele poste ídolo de madeira, joga aquele trem no chão, joga, destrói aquele altar, pega aquela madeira, aquele poste ídolo, corta, faz lenha dele e pega o boi cevado e coloca ele e sacrifica para mim. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Criador do universo. Este boi não vai para Baal. Este boi vai para mim. E eu não quero saber se o seu pai concorda ou não concorda. Seu pai é idólatra. Seu pai é um sabotador da fé, Gideão. Seu pai é uma das razões de vocês estarem vivendo nesta situação. Então, olha o desafio que Deus coloca para Gideão, meu irmão. E a Bíblia fala que Gideão temeu. Ele temeu. Por que ele temeu? Porque ele estava mexendo com casa de marimbondo. Era melhor brigar com os midianitas, lá tratar as consequências, do que tratar a causa. Há muitos crentes que querem tratar a consequência, aquilo que está causando mal, e não querem tratar a causa, o que está gerando o problema. Porque o que está gerando o problema, irmãos, muitas vezes é mexer com casa de marimbondo. Aquilo vai dar problema. Aquilo vai deixar a gente contrariada, vai deixar a gente zangada, vai deixar a gente aborrecida. Você não vai ser aplaudido, você não será compreendido, você será até perseguido pelos da própria casa, os da própria igreja que você congrega. Então, Gideão recebeu de Deus. Você quer mesmo a vitória, Gideão? Você quer mesmo que eu te dê a vitória? Então me obedeça. Me obedeça por completo. Vá lá, destrói o altar de Baal do seu pai e mata o boi cevado e sacrifica para mim. Depois eu vou te dar outra diretriz do que você tem que fazer. Aí Gideão, meu querido, mesmo temendo, ele não se deixou dominar pelo medo. Então, tem momentos na vida que Deus nos chama, irmão, para desafios grandiosos, que a carne da gente treme. Quando o Espírito de Deus falou meu coração para eu escrever 13 lições neste terceiro trimestre, eu falei, Senhor, o Senhor está mandando uma formiga fazer um trabalho de um elefante? Eu não tenho estrutura, eu não tenho equipe editorial, eu não tenho revisor de texto, eu não tenho nem enciclopédias, livros de pesquisa para produzir 13 lições. Mas o Senhor me deu o Espírito Santo. Ele tem sido o meu companheiro. O desafio é grande. E nós aceitamos o desafio. Uma formiga fazer o trabalho de um elefante. Então tem hora que Deus nos desafia. Eu temi. Eu não tenho condições. E você está certo. Meu servo, você não tem condição, a condição vem de mim. Você que se coloca diante do meu Espírito para que ele possa te usar, você santifica a sua vida, consagra a sua vida, vive primeiro o que você prega para depois você ensinar. Então eu fui desafiado por Deus. Então Gideão, ele foi desafiado por Deus a confrontar os sabotadores da fé. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era o povo que Deus havia tirado do Egito. Israel era o povo que Deus operou sinais e maravilhas como nenhum outro povo na história da civilização da espécie humana. Agora, a fé de Israel se tornou uma fé nula, uma fé sem resultado. Um e outro clamava a Deus, buscando ao Senhor, mas não surtia efeito. Por quê? Tinham sabotadores da verdadeira fé infiltrados dentro de Israel. Tinham pessoas envolvidas com o ocultismo. Tinham pessoas envolvidas com outros deuses. Tinham pessoas envolvidas com outros espíritos que não era o Espírito de Deus.
Então, Gideão, além de lidar com a família, ele estava lidando também no mundo espiritual. Olha o que Gideão teve que enfrentar, meu querido. Então, não é fácil tratar a causa. Não é fácil tratar a causa. Muitos preferem tratar as consequências. E Deus não quer tratar somente as consequências na sua vida. Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, rapaz, moça, homem, mulher, meu servo, minha serva, eu quero trabalhar na tua vida. Mas eu quero tratar primeiro a causa. Eu vou te explicar por que tudo está dando errado na tua vida. Eu vou te explicar por que teu casamento está desse jeito. Eu vou te explicar por que teu filho está rebelde. Eu vou explicar o que está acontecendo. Tem sabotadores da fé dentro da tua casa. Tem sabotadores, você tem que confrontá-los. Você tem que ter coragem para enfrentar. Você não pode se acovardar. Tem gente que vai fazer cara feia, tem gente que vai torcer o bico, tem gente que vai ficar com raiva. Você não vai ser compreendida, mas quem quer fazer a minha vontade não precisa ser compreendido por homens, precisa ser compreendido por mim, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. Sou eu que te dou força, te dou coragem para fazer você mudar essa história. Eu vou mudar essa história através de você. Agora, tu vai matar o boi cevado? Tu vai derrubar o poste ídolo? Tu vai arrancar a maldição aí de dentro da casa do teu pai? Gideão, ele topou o desafio, mesmo temendo. Ele percebeu o seguinte, que o pai dele, a cidade e os homens da cidade, se ele fizesse aquilo durante o dia, eles iriam matá-lo. Então, olha a estratégia de Gideão. Ele vai de noite. De noite fala o horário que todo mundo está dormindo. De noite fala o momento que todo mundo está descansando. Quando estava todo mundo dormindo, Gideão estava na madrugada, batalhando, derrubando o altar de Baal, derrubando o poste ídolo, pegando madeira, cortando madeira, ele e mais 10 homens. Ele e mais 10. Cortando madeira, destruindo o altar, não fazendo muito barulho para não acordar as pessoas e agindo com sabedoria, prudência. Estavam com medo, sim, mas agindo na sabedoria, no discernimento, na ousadia, mas uma ousadia com sabedoria. E ele vai, destrói o altar, vai lá no curral, pega o boi do papai. Pega o boi, aquele segundo boi, o boi cevado, aquele boi gordo, aquele que tem o contrafilé, o chã de dentro, aquele que tem a picanha, aquele boi bonito aos olhos que está sendo poupado, é aquele boi, traz aquele boi. Gideão, seu pai quando souber disso vai te matar. Seu pai quando souber disso, Gideão, ele falou, morrer por morrer, nós já estamos morrendo de fome. Se o meu pai me matar, eu só vai apressar meu encontro com meu Deus. Mas eu estou fazendo na direção de Deus. E Deus é poderoso para me guardar. E Gideão destrói o altar, pega aquela lenha do altar, daquele poste ídolo, põe fogo naquilo e sacrifica. Pega o boi cevado e sacrifica no altar. Nós vemos por que Deus chamou Gideão, por que Deus escolheu Gideão, porque Gideão possuía características que Deus procura em homens. Deus não procura frouxo, Deus não procura covardes, Deus não procura medrosos, Deus não procura tímidos para mudar história. Deus procura homens valentes, mulheres corajosas. Tem muita mulher mais corajosa do que homem. Tem muita mulher muito mais ousada e corajosa do que homem. Olha Débora. Débora, ela foi para a guerra. E não era coisa de mulher ir para a guerra, ela foi para a guerra. Então tem mulher que tem mais coragem do que homem. E Gideão, ele foi usado por Deus. E eu quero destacar aqui algumas características de Gideão que Deus está
procurando nos nossos dias. Eu quero contextualizar o episódio de Gideão com os nossos dias, porque ler a história bíblica, um episódio bíblico, e não fazer a aplicação daquele texto é ler livros de história, irmãos. É somente ler uma história que aconteceu e foi lá naquela época que acontecia e que Deus fazia e que não faz mais. Por que Deus não faz mais? Porque está faltando homens com o perfil, com as características de Gideão. E eu quero destacar aqui algumas. Não tenho a última palavra. Tem muitas outras qualidades, muitas outras razões pelas quais Deus chamou Gideão. Vamos observar aqui algumas delas. Deixa eu mudar aqui o texto. Características de pessoas que Deus procura. Desculpa, aqui que está. Características de pessoas que Deus procura. Há pessoas que procuram a Deus. Todo mundo procura a Deus. Mas há algumas pessoas detentoras de características específicas que Deus está procurando. Primeiro, pessoas que façam a diferença em sua geração. Essa é a primeira característica. Pessoas que façam a diferença em sua geração. O que significa fazer a diferença na sua geração? Nós olhamos para a história, vemos lá Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, pelo menos tido como pai da Reforma Protestante. Nós vemos John Wesley. John Wesley marcou a sua geração. Nós vemos Noé. Noé marcou a sua geração. Nós vemos Gideão. Gideão também marcou a sua geração. Então, pessoas que Deus está procurando são pessoas que têm coragem de fazer a diferença na sua geração. Ele não é uma Maria vai com as outras. Ele não é alguém perdido na multidão. Ele é uma pessoa que tem propósito. Ele tem uma fé verdadeira. Ele tem uma inquietação na sua alma. Ele veio a este mundo não de passagem, mas ele veio a este mundo para marcar, para saber que ele fez a diferença. Ele entrou para a história, como nós vemos Daniel Berg e Gunnar Wien, quando iniciaram a Assembleia de Deus no Brasil. Então nós vemos aí homens que marcaram a geração. Poderíamos falar de inúmeros, como existe a Galeria dos Heróis da Fé, o livro Os Heróis da Fé, homens que marcaram a sua geração. Homens com as mesmas limitações que eu e você, sujeitos ao pecado, sujeito às fraquezas, sujeito ao medo, mas eles tinham algo em comum. Eles se agarraram a Deus, eles se apegaram a Deus, e Deus usou esses homens para fazer a diferença na geração deles. Então Deus está procurando pessoas que não sejam acomodadas, pessoas que não sejam pacatas, pessoas que não sejam mais um na fila. Deus está à procura de homens e mulheres que se coloquem diante dele e que tenham a coragem, a ousadia, a intrepidez de marcar a sua geração. Eu não sou mais um nesta geração. Eu sou alguém que Deus chamou, que Deus vocacionou, capacitou e habilitou para marcar a minha geração. Você não é mais um no meio da multidão. O que Deus está querendo dizer para você: saia da zona de conforto. Comece a entender, compreender a razão da sua existência. Você não veio a este mundo de passeio. Você não veio a este mundo para curtir. Você não veio a este mundo para acumular riquezas. Você não veio a este mundo para surfar na onda do momento.
Você veio com uma missão. Você foi chamado por Deus. A palavra do Senhor fala no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias, antes que você existisse, eu já te conhecia. Deus não me trouxe a este mundo. Deus não me trouxe à existência para ser apenas mais um. Eu tenho convicção, no nome de Jesus, que eu fui chamado, você foi chamado para marcar a nossa geração. Deus está à procura de homens que tenham esta convicção, homens que tenham essa certeza. Não é aquela pessoa que está perdida dentro da igreja, que não sabe o que está fazendo dentro da igreja. Deus não gosta de pessoas que estão desorientadas, pessoas que não têm firmeza na fé, pessoas que uma Maria vai com as outras, pessoas que precisam de uma bengala espiritual para se apoiar em pastor, para se apoiar em fulano e ciclano. Deus está procurando pessoas com maturidade. Deus que tenham pessoas que tenham personalidade e que se coloquem diante dele para marcar a sua geração. Segunda característica que Deus está procurando em pessoas para mudar a situação. Deixa-me mudar aqui o texto. Pessoas que saibam superar seus próprios temores. É uma outra característica que Deus encontrou em Gideão. Pessoas que saibam superar seus próprios temores. Meu amado, fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus é desafiador. Tem hora que nós enfrentamos os nossos medos. Tem horas que nós somos confrontados com os nossos temores. E o medo faz parte daqueles que andam com Deus. Gideão foi vocacionado, chamado pelo Senhor. Mas ele temeu. Agora só teve uma coisa. Ele não se deixou dominar pelo medo. Ter medo é um instinto natural que Deus colocou no ser humano. O medo, ele tem os seus benefícios. O medo me leva a subir no topo do monte e não querer me lançar de lá de cima. O medo me leva a não colocar a mão na brasa quando ela está acesa. O medo me leva ao instinto de sobrevivência e preservação e integridade física. O medo me leva a não andar a 180 por hora de moto ou de carro numa via onde a velocidade permitida é de 60, 80 quilômetros. Então, o medo ele tem lá os seus benefícios. O medo não é de todo mal. Agora, o grande problema é quando nossas atitudes, as nossas decisões são pautadas em virtude do medo. Pessoas medrosas, pessoas que têm medo de tomar decisão, pessoas que têm medo de se posicionar, pessoas que têm medo de fazer escolhas, pessoas que têm medo de dizer não, pessoas que têm medo de se levantar contra aqueles que são os sabotadores da fé. Você pensa que foi fácil para Gideão? Deus mandar ele ir lá na causa do problema, enfrentar o próprio pai? O pai dele, meu filho, como você faz uma coisa dessa com seu próprio pai? Como você faz isso? Os primos, os parentes, os familiares, todos de Gideão estavam ali naquela cidade. E Gideão, ele contrariou, ele teve medo, mas ele não se deixou dominar pelo medo. Deus está à procura de pessoas que saibam lidar com os seus temores, que não se deixam dominar pelo medo. Ter medo é normal. O que não é aceitável aos olhos de Deus é você se deixar dominar pelo medo. É você não acreditar que Ele é poderoso para te guardar. Porque se Ele te chamou para fazer e você está na direção dEle, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Outra característica de pessoas que Deus está procurando. Terceira característica, vamos lá. Pessoas que saibam lidar com a indiferença alheia. É uma outra característica que Deus está procurando em pessoas vocacionadas e chamadas. Pessoas que saibam lidar com a indiferença alheia. O que é indiferença alheia, meu querido? Nós observamos no episódio da história de Gideão, como nós estudamos pela manhã na escola bíblica, que ele estava numa guerra, perseguindo os midianitas. E ele foi a duas cidades, uma delas era Sucote. Ele pediu ajuda, porque o exército estava faminto, o exército estava com sede, o exército estava cansado. Uma noite de batalha, uma noite montado no lombo de um cavalo, uma noite guerreando, e o inimigo estava fugindo, e o inimigo não podia escapar. Era aquela oportunidade, porque se eles escapassem, eles voltariam no ano seguinte mais fortes do que naquela ocasião. Então, Gideão, ele enfrentou a indiferença alheia. O que é indiferença alheia? São aqueles que podem te ajudar e escolhem não ajudar. São aqueles que poderiam somar com você, mas preferem ser pedra de tropeço. Preferem ser um peso morto. Quantas pessoas que estão desmotivadas de fazer algo para Deus, na obra de Deus, porque a desculpa é: ninguém me ajuda, ninguém me compreende, ninguém estende a mão. Toda vez que eu tento, o pastor não me apoia, a irmã do círculo de oração não me apoia, o dirigente da congregação não me apoia. Então, meu querido, se você não souber lidar com a indiferença alheia, você nunca vai fazer nada para Deus. Há pessoas que querem, primeiro, que todos se curvem diante dela. Olha aqui, vocês estão diante de um escolhido, de um ungido de Deus, que Deus chamou, preparou, e todo mundo aí, por favor, faça uma fila para poder me ajudar. Ciclano, fulano, beltrano. Vai fazer. Meu irmão, para lá. Você acha porque Deus te chamou, todo mundo vai te aplaudir? Todo mundo vai te reverenciar? Então nós vivemos a geração, meu querido, da curtição. A geração que quer ser aplaudida. A geração que quer fazer para ser visto. A geração que quer fazer tendo apoio. Não, todo mundo tem que me apoiar. Todo mundo tem que me aplaudir. Todo mundo tem que se curvar diante de mim. Não, meu querido. Quem te disse que vai ser fácil? Quem te disse que todo mundo vai te apoiar? Às vezes o projeto é de Deus. A visão é de Deus. E você precisa de apoiadores. Pessoas para te dar base, sustentação, e você não vai ter. E o que você vai fazer? Vai desistir? Vai voltar para trás? Porque disseram não para você? Porque fecharam as portas para você? Quem poderia te abençoar escolheu não te abençoar? Então Deus está à procura de pessoas que saibam lidar com a indiferença alheia. Se você me ajudar, amém. Mas se você não me ajudar, aí me faz lembrar a palavra que a rainha Esther recebeu do tio dela. Falou: olha, Deus te colocou aí para esse propósito. Quem sabe Deus te colocou aí para esse propósito. Se você se calar, se você não interceder pelo seu povo, você pode ter uma certeza, Esther, que Deus, de uma forma ou de outra, ele vai trazer o socorro. Mas não pense você que no palácio do rei você estará segura. Porque o pior, o mal, pode te alcançar. Isso é um homem de convicção, irmãos. Isso é um homem de convicção. Meu querido, se você tenta passar por um lado, não dá, fecha uma porta, Isaac cavou um poço. Vieram e soterraram aquele poço. Ele foi e cavou um segundo poço. Vieram e soterraram aquele poço. Ele cavou um terceiro poço. Por fim, meus irmãos, eles pararam de mexer com Isaac, porque perceberam que ele nunca iria desistir. Então, aprenda a lidar com a indiferença daqueles que poderiam te ajudar e não te ajudam. São aqueles que eu chamo de sabotadores da fé.
Quando você está trabalhando na causa do problema. Você está trabalhando na causa do problema. Você vai encontrar pessoas que vão torcer a cara. Pessoas que vão se mostrar indiferentes. E todas elas serão abençoadas por conta da sua vida. Todas elas serão abençoadas por causa de você. Agora eu pergunto, tu vai voltar para trás? Tu vai desistir da missão que Deus te confiou? Ou você vai amarelar? Você vai ficar de biquinho? Nós vivemos a geração do mimimi. Fulano ajudou, eu vou voltar para trás. Parecendo menino, pirracento. Menino que, não me deu carrinho para eu brincar. Eu não vou mais também brincar. Nós vemos aí crentes meninos na fé. Crentes que não estão preparados para receber um não. Quem é chamado por Deus, ele vai receber um monte de não. Um monte de porta vão fechar diante dos olhos dele. Vai bater a porta na cara. Mas se Deus abriu a porta para você, meu querido, para te dar vitória, ainda que o inferno se levante contra a sua vida, Deus vai te colocar onde Ele te prometeu. Mas aprenda a superar o trauma da indiferença das pessoas ante ao projeto que Deus colocou nas suas mãos para fazer. A missão é sua, o projeto é seu, todos serão abençoados através da sua vida. Então, aprenda a lidar com a indiferença alheia. Quarta característica de pessoas que Deus procura. Pessoas que não tenham medo de ser incompreendidos. Esta aqui é uma situação que nós lidamos com ela constantemente. Pessoas que não tenham medo de ser incompreendidos. Olha o caso de Gideão. Você acha que o pai de Gideão iria compreender Gideão? Você acha que os homens da cidade iriam compreender Gideão, que derrubou o poste ídolo, derrubou o altar de Baal? Estou falando para crentes aqui, irmão, que na casa dele tem filme de pornografia, tem filme de terror, filmes satânicos, demoníacos. Na casa dele tem coisas consagradas a demônios. Eu vi uma pastora pregando, pastora Clerce, de bonecas. Uma criança que não conseguia dormir, uma criança agitada, problemática, e quando ela foi chamada para orar pela criança, tinha dentro do quarto da criança uma boneca que fora consagrada aos demônios. E a pastora falou, olha, Deus está me mostrando que esse brinquedo foi consagrado a demônios. Por isso esta criança está inquieta e agitada. Meu querido, dentro de muitos lares cristãos, quantos lares cristãos têm maldição dentro da sua casa? Canal de televisão que você assiste com programação profana, imoral, os youtubers que você segue, os formadores de opinião, eles temem a Deus? Os seus filhos, você sabe em que páginas eles andam navegando? Então, pessoas que são chamadas por Deus para fazer a diferença, para tratar a causa, elas não podem ter medo de não serem compreendidas. Elas vão fazer uso da autoridade. Elas vão fazer uso da autoridade de Deus. Esta foi a razão pela qual o sacerdote Eli morreu e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e mais a nora dele, porque ele perdeu a autoridade de exortar os filhos. Ele perdeu a autoridade. Há pessoas que querem ser compreendidos. Há pessoas que têm medo de contrariar o outro, de contrariar a liderança, contrariar a convenção, contrariar a CPAD. Há pessoas que têm medo. Não, eles não vão me compreender que Deus falou comigo, meu querido. Quantos homens que Deus mandou fazer coisas mais loucas e eles não foram compreendidos? Deus manda Moisés ir até lá para libertar o povo.
E quando ele chega lá, o povo começa a zombar de Moisés, fazer chacota com Moisés. Meu querido, quem é chamado por Deus, não espere aplauso, não espere ser compreendido. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Ainda que o seu filho feche a cara, fica com raiva, a sua menina fica zangada, corta a internet. Corta a internet. Para de ficar dando dinheiro para esse marmanjo. Essa moça aí que nem sequer as peças íntimas lava. Esse rapaz folgado que fica o dia inteiro na frente de joguinho. E aí não vou falar não, que ele vai ficar com raiva, vai ficar contrariado. Então deixa ele do jeito que ele está, porque ele vai morar no inferno. Deixa ele seguir a vida que ele está seguindo, que ele vai morar no inferno, porque tem pais que estão educando filhos para morar no inferno. Pais que consentem com o filho levar a namorada para casa e tem vida como se fosse vida de casal, dentro de casa, dormir dentro de casa. Estou falando de lá de crente, irmão. Não estou falando lá de descrente, não. Pai que consente da filha participar de festas de ímpio, onde rola funk, rola bebida, o Boa Noite Cinderela, você não sabe nem quais são os amigos da sua filha. Eu não vou falar não, porque ela não vai me compreender. Ela vai ficar contrariada. Ele vai ficar contrariado, vai fazer bico. Meu irmão, quem é chamado por Deus, vocacionado, Deus não conta com homem frouxo. Deus não conta com mulher frouxa, covarde. Deus conta com pessoas que têm coragem, disposição. Se me compreender, bem. Se não me compreender, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu estou na direção de Deus. Amém, meu querido? Vamos prosseguir. Nós não queremos delongar, porque tinha muito mais coisa para falar aqui. Vamos deixar o texto aqui. Próximo característica de pessoas que Deus procura. Pessoas que não se deixem moldar pelos problemas. É uma outra situação que nós observamos nos nossos dias. Deus está à procura de pessoas que não se deixem moldar pelos problemas. Meu querido, durante 7 anos, o povo de Israel, toda a nação se deixou moldar. Aceitava aquela invasão dos midianitas como uma coisa normal. E em Gideão? O que Deus viu em Gideão? Estava lá debulhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor, que é uma teofania, que é Deus tomando a forma humana, e ali muitos teólogos, eles são do postulado que aquilo é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, e eu sou desse postulado, que era o próprio Cristo que apareceu, o Senhor Jesus, na sua forma divina, mas ele é a teofania, ele tomou uma forma visível. Aí está escrito lá, o anjo do Senhor se apresentou, varão valoroso, Deus é contigo. Aí, meu irmão, Gideão, ele quase que quebra o pau da barraca com o próprio Deus. Ele fala assim, vem cá, se Deus é comigo, conforme você está afirmando, o porquê desta miséria, o porquê desta derrota, o porquê desta humilhação, o porquê dos nossos pais contar dos teus feitos, dos teus sinais, das tuas maravilhas que o Senhor operou no passado, e tudo que eu vejo é derrota, é fracasso, é humilhação. Tudo que eu vejo é um povo amedrontado, acovardado, um povo acomodado, um povo que se deixou moldar pelos problemas, um povo que não luta mais, um povo medroso, acovardado, um povo que tem uma fé que não funciona, um povo que crê num Deus todo-poderoso, mas não vê o mover desse Deus todo-poderoso na vida deles. Gideão teve coragem de confrontar o próprio Deus. Sabe por quê? Gideão não engolia aquela situação de jeito nenhum. 7 anos, Gideão lá debulhando trigo no lagar. 7 anos tentando salvar a produção. 7 anos, todo mundo acomodado. Todo mundo acomodado, aceitando essa situação. E Gideão inquieto, revoltado, uma indignação tremenda. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram fazer a diferença,
que consegue detectar a gente não pode conviver com o fracasso, com a derrota. Nós, enquanto Assembleia de Deus, nós somos hoje a instituição no Brasil que mais perde membro no Brasil. E perdemos membro para igrejas reformadas. Muitas pessoas estão saindo da Assembleia de Deus, não é porque estão virando as costas para Jesus, não, meu querido. Eles estão congregando em outras denominações, igrejas reformadas, porque estão cansados dessa liturgia engessada, dessa cantarola sem fim, desses 15 minutos de mensagem, desses pregadores fanáticos que mexem com a emoção das pessoas, que não mexem com o intelecto, com a razão, que não leva as pessoas a pensar. Então, nós precisamos rever. Deus está procurando homens e mulheres que consigam detectar uma instituição tão grande como é a Assembleia de Deus. Nós não temos um canal de televisão a nível nacional. Nós não temos uma faculdade, irmãos. Todas as denominações aí tradicionais que tem no nosso país, elas possuem faculdade. Os jovens vão para lá para cursar faculdade e a Assembleia, um gigante adormecido. Deus está à procura de homens e mulheres que identifiquem o problema e lutem para mudar esse problema. O nosso material, eu disse de manhã, o material produzido nas revistas da Escola Bíblica Dominical é para formar pessoas pacatas, pessoas pacíficas, pessoas que não têm capacidade de questionar, contestar, pessoas que se moldam ao problema, pessoas que aceitam num período de pandemia se sujeitar a reler um material que já acabou de ser lido no segundo semestre, irmão. Vai ser frouxo, mas assim mais longe, pelo amor de Deus, que eu não tenho outra palavra para poder definir. Vai ser frouxo, assim mais longe. Mas é porque a convenção determinou. Quem é que determina as coisas na sua vida, meu querido? É a convenção ou o Espírito Santo de Deus? Então tem hora que Deus levanta uns doidos que não serão compreendidos, que detectam o problema, que não se deixam moldar pelo sistema, um sistema corrompido, de homens avarentos, de homens que têm mais amor a dinheiro, homens envolvidos com ocultismo, envolvidos com sociedades secretas que estão infiltrados dentro do nosso meio. Por que essa instituição não cresce? Porque ano após ano nós vemos essa instituição sangrando, essa instituição perdendo membro. Pastores, presidentes levando igreja na justiça. Briga para todo mundo que quer ser presidente. Meu querido, não se acomode a esta situação. Isso não é coisa normal. Isso tem aí, meu irmão, luta espiritual, demônios, principados e potestades, a satanistas infiltrados dentro do nosso segmento. Isso não é algo normal. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham esta visão, que não se deixe moldar pelo sistema. Glória a Deus, aleluia, Jesus está voltando, eu vou morar no céu. Enquanto isso, tem um monte de gente desviada da igreja. Enquanto isso, seu filho está desviado da igreja. Enquanto isso, a sua família não se converte, não vai para a igreja, porque ele não suporta a hipocrisia. Aqueles que se acham os donos da igreja. A igreja de fulano, a igreja de ciclano, o ministério de Beltrano. Que ministério de Beltrano, irmão? O único que derramou sangue na cruz chama-se Jesus Cristo. E nós vemos aí, nós estamos idolatrando, reverenciando, aplaudindo homens que nós deveríamos estar reprovando. Deus está à procura de homens que não se deixem moldar pelos problemas, que não se deixem moldar pelo sistema. Homens que façam a diferença, que lutam, que conseguem detectar o problema e vão lutar contra ele. Sexta característica, o que Deus está procurando, homens e mulheres que tenham a coragem de correr riscos. Eita glória de Jeová! Eita Deus tremendo! Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está à procura
de homens e mulheres que tenham a coragem de correr riscos. O que é correr risco, irmãos? É alguém querer tirar o seu cargo, cortar sua cabeça, tirar o seu título, a sua posição. Aí é a hora que nós conseguimos detectar um monte de idólatra dentro da nossa igreja, dentro da nossa instituição. Eu vou falar da nossa Assembleia de Deus, não vou falar de outra denominação, vou falar da nossa. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu prego na Assembleia de Deus, eu faço estudo há 4 anos na internet. Sou jornalista, uso o meu conhecimento, essa estrutura que aqui tenho, de caráter voluntário para pregar a palavra de Deus. Agora, meu querido, Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de correr risco. O que é correr risco, meu querido? É enfrentar perigos. É correr risco, é você não ser compreendido. É alguém querer te excluir. É alguém te tirar do grupo dos medíocres. É alguém te isolar. Você viver isolado. Entendeu? A espiral do silêncio que nós estudamos no curso de jornalismo. Quando você isola a pessoa, pessoas que estão dispostas a correr riscos. Porque nós estamos vivendo uma geração que só quer viver na zona de conforto. Ele quer ser popular. Nós queremos ser politicamente corretos. Cadê os homens de coragem? Para gritar com a mulher dentro de casa, tu tem coragem. Para bater no filho, espancar o filho, tu tem coragem. Mas para enfrentar o tirano que está te liderando, você não tem. Tu é, dentro de casa, tu é lampião. E fora de casa, tu é um apagão. Tu não tem coragem de meter o dedo na fuça daqueles que dizem ser homem de Deus e não são. Jesus, escrevendo a uma das igrejas, ele fala: olha, tenho ao seu favor que tu colocastes à prova aqueles que se dizem apóstolos e os encontrastes mentirosos. Uma igreja, ela teve coragem de colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos. Não era aquela igreja que engolia tudo. Não era aquela igreja que no púlpito dela vinha qualquer tipo de pessoa para pregar, não. Se dizendo ser apóstolo do Senhor. Era uma igreja que tinha coragem de desafiar, colocar à prova, porque conhecia a Escritura, tinha discernimento de Deus, tinha autoridade. E Jesus se agradou daquela igreja, elogiou aquela igreja. E nós vivemos um tempo de homens covardes, homens frouxos, que não têm coragem de se posicionar, treme por conta de uma convenção. Convenção não te manda para o céu, meu querido. Convenção não te manda para o inferno. Mas a negligência, a covardia pode te conduzir para o inferno, que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Convenção não te assegura um nome escrito no livro da vida. A convenção, ela te molda a ser um obreiro medíocre, como se fosse um cachorro carregado na coleira. Meu querido, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Deus está à procura de homens e mulheres, colocar aqui, que tenham coragem de correr riscos. Pessoas que saiam da zona de conforto. Pessoas que correm risco de ter o salário cortado, a casa retirada, o aluguel da casa, o carro, o plano de saúde, porque vai ser excluído do ministério. Há pessoas que amam mais os benefícios que o ministério concede do que a Jesus. Eu sei o que é isso, meu querido. Minha esposa sofreu um AVC hemorrágico. Estou desempregado, tem quase 2 anos, estou vivendo pela fé. Estou vivendo pela fé, mas não me associei aos medíocres. Não me alinhei, tive oportunidade de ganhar muito dinheiro, tanto na minha profissão de jornalista, trabalhando em emissora de TV, se eu me curvasse ao sistema. Então, pessoas que têm chamada de Deus, Deus está procurando homens e mulheres que têm coragem de correr risco. Correr o risco de não ter o sustento. Correr o risco de não ter o dinheiro para pagar a conta no dia de amanhã. Correr o risco de não ter dinheiro para comprar uma roupa nova para o seu filho. Eu vivi durante um bom tempo. Está aqui os meus filhos, o Israel e o Moisés, e a minha esposa. Quantos anos ganhando sapato usado, calça usada,
roupa usada, terno. Já ganhei terno, irmão, que o defunto era maior do que eu. Não tinha dinheiro. Quando a minha esposa ficou grávida do primeiro filho, não tinha dinheiro. Quando surgiu uma bomba aqui no ministério, uma crise de visão aqui no ministério, meu querido, eu fui convidado pelo presidente do ministério na época para trabalhar para ele, como jornalista, e eu neguei. Poderia cobrar 5 mil, 7 mil reais, mas eu tinha que contar mentira, eu tinha que concordar com coisa errada. Meu querido, eu aceitei Jesus para morar no céu e não para ir para o inferno. Então, por isso que o inferno vai para lá um monte de obreiro. Vai pastor presidente, vai apóstolo, vai evangelista, vai missionário, vai diácono, vai membro, vai uma congregação, vai ter uma congregação completa, com todos os cargos lá. Porque eles não correm risco. Deus está à procura de homens como Elias. Correu risco ao enfrentar Jezabel. Teve medo? Teve, mas ele enfrentou os seus temores. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham coragem de correr riscos. Vamos prosseguir, que nós já estamos caminhando já para o final. 7º, Deus está à procura de homens e mulheres que tenham coragem para confrontar os sabotadores da fé. Olha isso aqui, meu irmão. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham a coragem para confrontar os sabotadores da fé. Gideão, meu querido, ele confrontou os sabotadores da fé. E os sabotadores da fé eram os da sua própria casa. Estava na sua família. Eram aqueles ali a razão da maldição. É por isso que Israel não prosperava. É por isso que Israel empobrecia ano após ano. Ano após ano, Israel só ia tendo perda. Trabalhava, mas na hora de colher, não colhia. Nós somos a instituição que eu já ouvi quando eu fazia o curso da ETAD, que é o curso teológico da Assembleia de Deus, oferecido aí para quem quer fazer, que alguém disse certa feita que a Assembleia de Deus é uma ótima obstetra, mas uma péssima pediatra. O que é isso? Ela é muito boa para trazer a luz, para ganhar almas para Jesus, mas ela é péssima para cuidar, para discipular, para ensinar. Meu querido, nós temos um monte de sabotadores da fé no nosso meio. Pessoas que estão aí, meu irmão, como um peso morto. Pessoas que não deixam esta obra crescer. Pessoas que perderam, saíram da direção de Deus, estão em pecado, mas estão liderando fora da direção de Deus. Nós temos um monte de Saul, possesso, endemoniado, avarento, idólatra, envolvido com sociedades secretas, como eu já disse, que impede o crescimento da obra de Deus, estão aí como uma pedra de tropeço. Deus está querendo levantar homens e mulheres que tenham coragem de confrontar esses peixes grandes, esses tubarões, esses grandões, que muitos deles são políticos. Tem políticos comem na mesa deles, desembargadores, autoridades comem na mesa deles. Eles têm pactos, alianças com essas pessoas. E muitos têm medo de enfrentá-los, porque correm risco. Então, meu querido, Deus está à procura de homens e mulheres que tenham coragem de confrontar os sabotadores da fé, aqueles que impedem esta igreja de crescer, aqueles que impedem esta igreja de experimentar um despertamento. Eu sou da opinião, eu já disse semana passada, eu não creio num avivamento na Assembleia de Deus antes que Deus venha tirar os parasitas que estão dentro dela. Eu entendo e compreendo que não é por um acaso que Deus permitiu esse coronavírus vir aqui no Brasil e no mundo. Em especial no Brasil, porque eu sou brasileiro, eu não posso falar em outro país, eu não posso falar de outra denominação, vou falar da minha denominação que eu amo, que eu luto por ela. Porque Deus está tratando com um monte de peixe grande. Deus está quebrando os poderosos, vai quebrar um bocado. O coronavírus
veio para levar os salvos, que já estão no Senhor, mas veio também para levar os desviados na casa de Deus, aqueles que estão liderando, que saíram da direção de Deus, os Saúls da vida, que ficou 36 anos e meio liderando um povo, sendo possesso, endemoniado, invocando as trevas. Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de confrontar estes sabotadores, que vão lá na causa do problema. Deus manda o avivamento, Deus aviva a tua igreja, Deus aviva a tua obra. Meu querido, primeiro Deus vai arrancar os parasitas. Deus vai arrancar os parasitas, os infiltrados, os que estão dentro dessa instituição. As máscaras vão cair, o pecado vai vir a público, vão quebrar, vão à falência, porque Deus veio sobre a terra. Deus viu o gemido do povo, dos verdadeiros, daqueles que clamam a Deus, aqueles que são pisados, que são humilhados, injustiçados. Deus vai levantar os que não são para confundir aqueles que pensam que são, ou aqueles que já foram alguma coisa um dia, mas se curvaram ante ao Deus desse século, se curvaram ante ao vil metal. Vamos prosseguir, já estou encerrando. Pessoas que Deus procura para mudar a história, para marcar a geração. Pessoas que têm coragem de levar muitos outros a viverem uma fé dinâmica e genuína. Deus está à procura de pessoas que têm a coragem de levar muitos outros a viverem uma fé dinâmica e genuína. Meu querido, está faltando isso nos nossos dias. Deus viu em Gideão um homem com a capacidade de liderar, um homem com a capacidade de influenciar 300 homens, que eu disse, se não fosse homem cheio de fé, eu diria os homens mais doidos que se pode ter notícia. Porque Gideão foi guerrear com um exército de 135 mil homens e ele só tinha ao seu dispor 300. Mas eram 300 que foram selecionados pelos critérios de Deus. Vale mais você ir para a guerra com um número pequeno daqueles que foram selecionados por Deus do que você ir com um batalhão de homens que foram reprovados por Deus. Nós queremos número, nós queremos quantidade e Deus está procurando qualidade. Aqueles 300 de Gideão, eles não ouviram a voz de Deus. Eles embarcaram na fé de Gideão. E quando a fé de Gideão foi despertada, quando Deus o leva lá no arraial dos amalequitas, ele volta e diz para aquele povo: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos inimigos, dos midianitas, dos amalequitas nas vossas mãos. Gideão contagiou aqueles 300. Os 300 irmãos, eles não ouviram a voz de Deus, mas eles foram contagiados pela fé de Gideão. Deus está procurando homens e mulheres que tenham uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé dinâmica, uma fé que produza resultado. Deus não está atrás de religião. Deus não está atrás de espírito de religiosidade. Pessoa que se conformou com o sistema, pessoa com a sua liturgia engessada, onde o Espírito Santo de Deus não tem mais liberdade para falar, não tem mais liberdade para mostrar pecado, não tem mais liberdade porque vai revelar o pecado do líder, vai revelar o pecado daquele que está à frente. Deus está querendo levantar uma geração de homens de ousadia, de coragem e intrepidez para fazer a diferença nesta geração. Deus achou Gideão nos seus dias. Gideão tinha todas essas características que nós lemos aqui. Eu pergunto para você, qual dessas você tem? Qual dessas você não tem? Se coloque diante do Senhor. O Espírito de Deus, ele quer moldar a sua vida. Não se deixe moldar pelo sistema. Tenha coragem de contrariar interesses. Tenha coragem de ir contra o sistema. Tenha coragem de não ser compreendido.
Tenha coragem de batalhar contra os sabotadores da fé. São aqueles que são infiltrados, inimigos da obra de Deus, que tem cara de cordeiro, mas não é cordeiro. Tem cara de ovelha, mas não é ovelha, é bode infiltrado, que está ali como uma pedra de tropeço, e Deus vai tirar. Se humilhem, se arrependam, ou Deus, o próprio Deus, vai matar, como fez nos dias do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Quando a matança começou, Deus matou, foi um monte. Não foi só Ofni e Finéias que morreu, não. Um bocado de sacerdote morreu naquele dia. E a Arca da Aliança ainda foi tomada. Venceram o povo de Deus, porque o povo estava em pecado. Mas Deus não estava derrotado. Deus levantaria outro, e esse outro era Samuel. Meu querido, Deus quer levantar homens nessa geração. Eu faço parte de uma geração, eu tenho a convicção que eu faço parte da última geração que vai testemunhar a volta do Senhor por sobre as nuvens. Eu tenho a convicção e a certeza que eu o verei com os meus olhos. Eu participarei do arrebatamento da igreja em vida. Mas antes dele voltar, ele vai levantar um exército. Talvez não seja um exército tão numeroso, mas um exército cheio de fervor, um exército cheio de coragem, de ousadia, de intrepidez para romper com o sistema. Nós vemos Martinho Lutero rompendo com o sistema. Nós vemos John Wesley rompendo com o sistema. De tempos em tempos, Deus usa homens para romper com o sistema corrompido, deturpado. Nós fazemos parte da última fronteira, a última geração que vai pregar a mensagem do arrependimento e conduzir almas para o reino de Deus. Se você faz parte desse grupo, se você faz parte desse exército, você quer fazer parte dele, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo